1 aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 15. Antes, vamos ver um pouquinho do contexto, vamos relembrar aqui. Uma vez que os coríntios afirmam ser leais a vários líderes humanos, seu conceito de maturidade demonstra mais influência dos sofistas populares de Corinto do que do Espírito de Deus. Eles podem afirmar que tiveram experiências espirituais magníficas, mas seu comportamento prova que não entenderam a sabedoria de Deus. Espiritualmente são mais parecidos com criancinhas que com adultos. Caso houvessem entendido a sabedoria de Deus, não teriam formado panelinhas em seu meio. Teriam reconhecido que os líderes humanos são apenas construtores, colaboradores de Deus do mesmo projeto. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Esse é o estado constatado ali de Paulo da igreja de Corinto, gente. Então existe uma imaturidade, apesar deles se acharem maduros por causa de experiências espirituais e outras coisas, diante da sabedoria de Deus existia muita imaturidade e essa imaturidade estava provocando e promovendo divisão no corpo de Cristo ali, tá? Paulo deixa claro que o comportamento dos coríntios ele era desprovido de toda indicação de que pertenciam, né, ao Espírito de Deus e de que eles tinham aprendido os caminhos de Deus. Então, o comportamento deles era totalmente incompatível com aquilo que eles estavam falando, né, que eles pertenciam ao Espírito Santo, que eles sabiam os caminhos de Deus. Existia muita incompatibilidade, né? O comportamento deles era egoísta, orgulhoso, eles buscavam uma promoção dentro da igreja, como se buscava no mundo, e assim por diante, como a gente tem falado aí. Versículo 2. Eu lhes dei leite para beber, Paulo diz. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, então olha só, deixa só o significado aqui de carnais para Paulo, nesse contexto, está ligado justamente ao comportamento de brigas, ciúmes, invejas dos coríntios, tá bom? Então, porque vocês ainda são carnais. Por quê? Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, aquele padrão, aqueles padrões da cidade de Corinto, do mundo ali da época, estava sendo reproduzido dentro da igreja. Então, toda aquela busca, como eu falei, por status, por orgulho, por buscar pessoas que eram benfeitores e eles poderiam se dar melhor do que os outros. Isso tudo que se fazia no mundo ali, na cidade, na cultura de Corinto, eles estavam de forma muito errada reproduzindo dentro da igreja. Paulo, portanto, está aqui corrigindo como apóstolo esse comportamento dos coríntios ali. Quando alguém diz, olha lá, o que eles falavam, né? Eles se dividiram ali em tipo partidos, panelinhas, né? Como que se o meu líder, aquele que me batizou, aquele que está me instruindo é melhor do que o teu, e eu sou então uma pessoa melhor do que você dentro da nossa comunidade, começaram a criar esse tipo de divisão. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos, quer dizer que vocês são carnais, que vocês são imaturos? E Paulo pergunta, né, quem é Apolo? E quem é Paulo? Né? Quem é ele mesmo? Né? São simplesmente, gente, servos por meio de quem vocês creram. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. E ele continua: eu plantei, Apolo regou, mas no final de tudo, né, quem dá o crescimento é Deus. O crescimento veio de Deus. O maior benfeitor do seu povo, da sua igreja, não é o apóstolo Paulo, o Apolo, Pedro, ou outros líderes que colaboraram com a igreja de Corinto. É o próprio Deus, é o próprio Cristo. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. A Ele, né, toda a glória. Ele é o mais importante, porque é Ele quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um,
e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós, ele fala, Paulo, né, ele mesmo, e Apolo e os outros líderes, somos cooperadores de Deus. E vocês, quer dizer, vocês, a comunidade, a igreja, são lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha só as metáforas que Paulo está usando para fazê-los compreender a dinâmica da igreja ali, né? Os cristãos de Corinto não são vários edifícios. Nem hoje, gente, né? Vamos tentar aplicar alguma coisinha para nós hoje, mas nós estamos lendo a carta tentando entender o que Paulo escreveu a eles, né? Então, os cristãos, eles se reuniram ali em várias casas, tá? A igreja também se reunia não somente em uma casa. Eles tinham vários edifícios, entre aspas, né? Várias casas de reunião ali. Mas o que Paulo está falando é que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não são vários edifícios de Deus, mas um só. Embora se reúnem nas casas de diversos benfeitores e tenham ouvido diversos mestres, são uma só comunidade, uma só família que pertence a Deus. Lembra do intuito maior de Paulo, preservar a verdade do Evangelho e preservar a unidade do corpo de Cristo. E aqui a unidade do corpo de Cristo estava ameaçada, e ele está lutando ali, colaborando em manter a paz e manter o vínculo de unidade do corpo de Cristo na igreja de Corinto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Então Paulo fala, eu, como, né, segundo a graça, o favor que eu recebi de Deus, né, de lançar o fundamento. Que é o fundamento? É o próprio Cristo, o Evangelho. Então ele lança o fundamento, e outros líderes edificaram sobre este fundamento ali na igreja, né? Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento aonde a igreja deve crescer e o comportamento da igreja deve se alinhar é a própria pessoa e obra de Cristo Jesus. E se alguém edifica sobre o fundamento, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, aí ele usa metáforas de construção da época, né? Na época das construções usava esse tipo de material. Ouro, né? Prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, né? Então, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia do Senhor, quer dizer, o dia do juízo final, do julgamento final, vai demonstrar a real obra e aquilo que vai permanecer, tá certo? Alguns materiais de construção não são aprovados no teste de qualidade, como hoje, né? Evidentemente, quem causou as divisões na igreja ou usou materiais de construção que não passariam pelo teste, aqueles que estão envolvidos no trabalho na construção em nosso tempo, devem considerar com cuidado até que ponto seu trabalho é compatível com o alicerce que é a pessoa e a obra de Cristo. Então, quando nós estamos edificando a igreja, os líderes estão edificando, falando, né, o que eles estão ensinando, até que ponto esse material que ele está usando, né, esse ensino, é compatível ou não com a pessoa e a obra de Cristo. Porque quanto mais compatível, melhor é esse material. Ele é ouro, prata, né, material precioso. E quanto mais distante está da obra e da pessoa de Cristo, aquilo se torna o quê? Palha. Coisa que não vai permanecer, não vai durar, vai ser consumido, não tem valor eterno, não tem valor duradouro. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um, né? Se é prata, se é duradoura, se é ouro, ou se então foi simplesmente palha. Ensinamentos desprovidos totalmente da pessoa e da obra de Cristo, que não tiveram valor nenhum, portanto será julgado e queimado, né? Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse vai receber recompensa. Se a obra de alguém se queimar,
esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo, quer dizer, mesmo ali, nós estamos falando aqui de pessoas salvas, líderes salvos, que estavam construindo a igreja juntamente com os apóstolos e tudo, como o próprio Paulo, mas o material, o ensino que estava sendo usado ali era palha, não tinha valor diante da obra e da pessoa de Cristo. Essas pessoas, né, a obra delas vai ser queimada, não vai sobrar nada e ela vai sofrer algum dano ali. Mas não está dizendo que ela não será salva aqui nesse sentido e nesse contexto. Tá? Olha que interessante. Porém, ele mesmo, quer dizer, esse construtor, que mesmo construiu com palha, com feno e coisa que não vai ter valor nenhum e que ele vai sofrer dano eterno por causa disso de alguma forma aqui, que a gente não sabe, porém ele mesmo será salvo. Mas como que através do fogo, quer dizer, ele vai escapar, né? O fogo vai lamber um pouquinho, ele vai pegar de lambuja ali, mas ele vai ser salvo no final. Olha só, Paulo ressalta que não se trata de uma declaração, né, de salvação soteriológica, a palavra aí para salvação. A salvação, para a doutrina da salvação, o ensino, tá bom? A salvação é obtida pela graça de Deus. Ninguém a perde por dizer algo errado ou por distorcer a sabedoria de Deus. No entanto, construir a própria casa em vez da casa de Deus tem um preço. Esses construtores perderão a alegria e a bênção do reconhecimento divino. Como diz Amós 4, né? Serão arrancados do fogo no último instante. Vai passar na beira ali, hein? E para encerrar aqui essa passagem, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que parece verdade, nem tudo que parece o evangelho, nem tudo que parece uma mensagem coerente às coisas de Deus e ao reino de Deus é. Nós temos que lembrar disso, né? Tem muitas pessoas que usam a Bíblia, usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus, usam palavras do meio cristão, mas a essência do ensino é palha, é feno. São ensinos que não têm valor nenhum eterno, que precisam ser provados, portanto, pelo fogo. E aqui, como que se prova esses ensinos? A partir da pessoa de Jesus, da obra, do que ele ensinou, do que ele falou, do que ele fez, do que ele fará, né, do fundamento apostólico, nós conseguimos ver se o que a pessoa hoje em dia ensina é realmente o evangelho, é realmente a palavra de Deus. Por isso precisamos conhecer a palavra, tá bom? Para não sermos enganados. Nem tudo que reluz é ouro. A ausência de maturidade fica evidente quando os cristãos se mostram mais ocupados e mais interessados em seu próprio prazer e benefício do que na construção de uma comunidade alternativa capacitada por Cristo, em que fica evidente a presença da sabedoria de Deus. Então, outra coisa importante aqui para lembrarmos como provar os ensinamentos, né, da liderança, dos líderes, ou o que nós ensinamos, o que aprendemos. Todo ensino verdadeiro, ele vai glorificar a Cristo, não vai glorificar o homem. Todo ensino verdadeiro vai promover a unidade do corpo de Cristo, não vai trazer divisões. Todo ensino verdadeiro tem um benefício maior, não egoísta, não em si próprio, mas na comunidade, na igreja, no corpo de Cristo. Né? Então, diante dessas coisas, né, Cristo fica ali evidente, a presença de Deus fica evidente e a sabedoria de Deus fica evidente. Tá bom? Deus abençoe vocês.